Boa tarde. Esta série de entrevistas está praticamente no fim, uma série de entrevistas com os presidentes dos grupos e representações parlamentares da Assembleia Regional para assinalar o final desta legislatura. Hoje é a vez do presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista, Francisco César. Sr. Deputado, muito boa tarde, muito obrigado por ter aqui estado. Ao longo destas entrevistas com os outros partidos, ouviu-se muitas queixas de falta de diálogo por parte do Partido Socialista, de o Partido Socialista não deixar os outros partidos fiscalizarem a ação do Governo Regional. Que comentário é que merece? Bom, é normal quando não... Já boa noite, ou boa tarde a todos, e a todas que nos ouvem e veem. Bom, é normal que a oposição tenha a necessidade de fazer um conjunto de críticas à atuação do Partido Socialista. Aliás, essa é a definição da oposição. É, digamos, apontar aquilo que eles consideram que são alguns defeitos do funcionamento do Parlamento ou até da maioria socialista. Bom, mas parece-me que, em boa verdade, os dados desmentem um pouco aquilo que a oposição diz. Bom, comecemos, por exemplo, pelas iniciativas que são ou que foram apresentadas no Parlamento. Nestes últimos 3 anos, nós tivemos cerca de 313 iniciativas apresentadas, diplomas discutidos aqui no Parlamento. Destes diplomas foram aprovados cerca de 200. Portanto, parece-me que é um bom número, 200 diplomas em 313, sendo que alguns foram apresentados em alternativa. Mas para quem acha que, mesmo aqueles que são rejeitados, o Partido Socialista rejeitou-os utilizando a sua maioria absoluta, nós verificamos que, em boa verdade, em cerca de 42% das rejeições destes mesmos diplomas, o Partido Socialista esteve acompanhado por um outro partido. E, portanto, e naquelas que são as iniciativas aprovadas, não são todas do Partido Socialista, são também iniciativas da oposição. Aliás, há algo que é importante até salientar. No Parlamento há uma boa tradição de consensualizar propostas. Eu posso dizer, por exemplo, que cerca de 70% daquelas iniciativas, leis, resoluções que são apresentadas no Parlamento Regional, cerca de 70% são aprovadas por unanimidade. Isto é um bom exemplo do trabalho que se faz no Parlamento, não só naquilo que é o funcionamento normal do plenário, que é aquilo que as pessoas estão mais habituadas a ver nos noticiários da RTP, mas também no trabalho das comissões. É preciso não esquecer que todos os diplomas são trabalhados nas comissões parlamentares permanentes que temos, são discutidas ponto a ponto, são realizadas dezenas e dezenas de audições parlamentares para que as leis que depois que sobem a plenário possam ter, digamos, uma melhor concretização, uma melhor capacidade de produzir efeitos e, na sua maior parte dos casos, ou seja, em 70% dos casos em que há aprovação, essa aprovação é feita por unanimidade. Este é o exemplo do funcionamento do plenário e de propostas que são apresentadas por todos os partidos. Mas, por exemplo, se eu lhe falar do orçamento, e do plano e do orçamento que temos tido. Aliás, nós tivemos cerca de 4 planos e orçamento, mais 2 orçamentos suplementares, que podemos ir um pouco mais à frente falar concretamente deles. Mas destes planos e orçamentos, o Partido Socialista nunca votou sozinho. Se isto não é um bom exemplo de capacidade de diálogo de um governo, de uma maioria, de não ter a necessidade de aprovar um orçamento sozinho, mesmo não tendo a necessidade de o fazer, eu acho que não há muitos melhores exemplos do que isso. Veja-se na República, por exemplo, as dificuldades que o Partido Socialista tem tido de conseguir aprovar um orçamento não tendo maioria absoluta. Eu acho que deve ser de saudar que o Partido Socialista, tendo uma maioria absoluta, tenha conseguido, mesmo assim,
votos que pudessem viabilizar ou pelo menos concordar com aquilo que têm sido as propostas. Sendo que de todos os partidos da oposição, o Partido Comunista que acompanha o Parlamento sabe bem disso, de toda a oposição, eu não vou estar a amassá-lo com números, tem tido propostas de alteração aprovadas e muitas delas com impacto significativo na vida das pessoas. Eu penso que o tempo que vivemos sugere à oposição um determinado tipo de crítica, mas os factos que dispomos permite-nos ter uma verdade que é totalmente diferente dessa. Podemos agora falar de um tema da atualidade. Ficou-se esta semana que está a terminar a saber que a nível da SATA, que também passou por esta pandemia, que são necessários até ao final deste ano 163 milhões de euros. Este dinheiro só dará para até ao final deste ano. Como é que será o futuro da SATA? Bom, eu penso que a avaliação não será exatamente assim. Eu acho que, primeiro de tudo, temos que fazer um pequeno enquadramento. E eu vou ser muito rápido disto. A SATA é uma companhia aérea importantíssima para os Açores. Aliás, esta pandemia que afetou os Açores, que aliás afetou o mundo inteiro, mas teve também um impacto substancial nos Açores, a SATA revelou-se como essencial. Foi a SATA que permitiu, durante todo este período em que nós estivemos confinados, manter o abastecimento da região. Todos os dias havia voos de carga entre os Açores e o continente, assegurados por uma companhia aérea, a companhia aérea pública açoriana. Entre o arquipélago, aqueles que eram os voos fundamentais para correio, para carga, foram assegurados pela nossa companhia aérea. Mas também quando foi necessário suspender o espaço aéreo, ou suspender as ligações aos exteriores, foi a nossa companhia aérea que permitiu que isso fosse feito com a celeridade que nós desejávamos. E, aliás, veja-se o problema que teve e tem o Governo da República em relação à TAP, por ser uma companhia cuja a direção, cuja comissão executiva tinha uma maioria de membros nomeados por uma entidade privada, e que, apesar de o Estado ter a maioria do capital, não conseguia dominar aquilo que são as decisões essenciais da empresa. Portanto, a SATA, em primeiro lugar, é uma empresa estratégica. Segundo ponto, a SATA sofreu como todas as outras companhias aéreas do mundo sofreram. Veja-se, a TAP, 1.200 milhões de euros. A Lufthansa, cerca de 9 mil milhões de euros. A Delta Airlines, que é provavelmente das maiores companhias do mundo, também teve uma necessidade de injeção de capital, obviamente com o apoio do Estado, altíssimo. A Air France KPLM, dois Estados que são as companhias de bandeira, também tiveram necessidade de entrar. Seria extraordinário se a nossa companhia aérea, com a fragilidade que tem, porque trabalha numa região insular, não necessitasse de apoio, neste caso, de um aval da parte da região, para que as suas necessidades de capital fossem supridas e para que pudesse cumprir com os seus compromissos. Porque a situação da SATA, como é óbvio, já era uma situação que inspirava cuidados e que estava a ser alvo de uma reforma. Agora, repare, com o impacto desta pandemia, a empresa ficou em muito má situação. Aliás, como todas as outras. Sim. A TAP não tinha dinheiro para pagar salários no mês seguinte. E, portanto, o que é que foi feito? Aquilo que foi feito foi, em primeiro lugar, preparar um plano de reestruturação. A SATA tem um plano de reestruturação que entregou ao Governo, que aguarda a validação do seu acionista, como é óbvio, e que permite chegar, digamos, à Comissão Europeia, com o pedido que foi feito, para poder ter auxílios do Estado, poder chegar com uma vantagem. É que, quando foi dito, podem receber auxílios de Estado, depreenda-se, neste caso, um aval da parte da região para poder contrair um crédito, a Comissão Europeia irá obrigar necessariamente uma reestruturação, a um plano de reestruturação nos próximos 6 meses, que é isso que a lei obriga. E, portanto, a SATA tem esse plano de reestruturação pronto. A TAP ainda tem que o fazer. Isto quer dizer o seguinte, isto quer dizer que as necessidades de capital que a empresa solicita à Comissão Europeia são exatamente aquelas que necessita para fazer face aos seus compromissos. E, portanto, se não solicitou mais, em termos daquilo que são os auxílios de Estado, é porque a SATA entendeu que não eram necessários, face ao seu plano de reestruturação, outro tipo
de apoios. Isso parece-me uma boa notícia para os açorianos, porque faz-nos depreender que a empresa, durante este período, fez o seu trabalho de casa. Ou seja, apesar dos constrangimentos, preparou o futuro. E o futuro, atenção, nesta matéria é necessário falar sempre a verdade aos açorianos. Nós estimamos aquilo que seja o futuro da empresa com base, digamos, num pressuposto de uma retoma económica, tendo em conta a pandemia, que não tem 100% de certezas. Porque se nós confinarmos, se a região tiver que voltar, a região, o país, a Europa, nós não sabemos, tivemos que voltar atrás com uma segunda vaga, e isso é perfeitamente possível num horizonte, obviamente que todos estes cenários terão que ser revistos. Não seria honesto da minha parte, da parte do Partido Socialista, dizer às pessoas, não, este valor será suficiente se a realidade se alterar. A realidade neste momento é altamente dinâmica e ninguém com responsabilidades poderá dizer o contrário. O que me parece é que, com um cenário macroeconómico relativamente estável e que é comum a todas as previsões que estão a ser feitas no país e até na Europa, parece-me que aquilo que a SATA fez é de saudar, porque revela que fez o seu trabalho de casa. Sim, senhor, vamos falar agora de questões mais parlamentares, daquelas que estão em cima da mesa. Reforma da autonomia que foi avançada, foi criada uma comissão em 2017, só conseguiu até ao momento a reforma da lei eleitoral e a votação em mobilidade. Não é pouco para uma comissão que está há 3 anos a reunir? Depende do que é que nós necessitamos ou das expectativas que temos em relação à Comissão. Eu vou traduzir para que se perceba bem o que é que quer dizer. Bom, a Comissão para a Reforma da Autonomia é talvez a comissão mais importante, é mesmo a comissão mais importante que este Parlamento tem. E não se trata de fazer pequenas alterações cirúrgicas ao funcionamento da nossa autonomia. Trata-se de alterar profundamente a estrutura e o funcionamento da nossa autonomia a vários níveis. Isso é importante que se perceba. E, portanto, não pode ser, ou não se deve exigir, como eu vejo alguns comentadores políticos fazerem, que num 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, ou em pouco tempo, se exija a uma comissão que faça um trabalho tão exaustivo. Eu vou-lhe dar um exemplo do que é que está em discussão. Nós temos a revisão do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. É uma das matérias que está em discussão, nomeadamente com a extinção do cargo de representante da República, nomeadamente com o fim do veto político. E não é fácil, nem deve ser feito de uma forma apressada, a solução quer constitucional, porque isto aqui implica uma revisão constitucional, sim. Quer no próprio Estatuto Político-Administrativo. Bom, isto tem que ser feito de forma a que aqui seja consensualizada, porque este tipo de reformas não devem ser feitas por um único partido. Têm que ser consensualizadas, aliás, como a anterior reforma do Estatuto Político-Administrativo foi. Também demorou o seu tempo. E lembra-se bem que a anterior reforma do Estatuto Político-Administrativo na República não foi propriamente muito apreciada pelo Sr. Presidente da República. Exato. E, portanto, nesta matéria... Foi por esta altura até. Foi mais ou menos por esta altura. Um bocadinho mais, penso que já em agosto, se não me engano. Houve um Presidente da República que interrompeu as férias por causa disso. E, portanto, são matérias que devem ser feitas consensualizadas, devidamente estudadas e garantindo um mínimo de consenso a nível nacional para a sua aprovação. Tribunal da Relação para os Açores é uma das propostas, por exemplo, do Partido Socialista que está em análise. Lei eleitoral para a Assembleia Legislativa. Há matérias que estão em análise, nomeadamente a alteração profunda do nosso sistema eleitoral, nomeadamente, por exemplo, com a introdução de listas abertas. Não é uma pequena reforma que deva ser feita. Deve ser analisado o que existe em Portugal, o que existe na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, temos o sistema eleitoral, o que existe no Brasil. Todos esses sistemas têm as suas vantagens e têm, digamos, as suas desvantagens. Devem ser vistas. A revisão constitucional, como lhe disse,
por exemplo, nós tivemos que apressar, digamos, o voto antecipado, porque tínhamos eleições regionais e não faria sentido que nesta matéria, que é uma matéria específica, nós deixássemos de o fazer quando o país já tem o voto antecipado. Mas, por exemplo, a matéria do voto eletrónico tem que ser profundamente refletida. Eu percebo que há muitos partidos que dizem, bom, avance já com o voto eletrónico. O Partido Socialista é favorável, aliás, tem isso no seu programa. Bom, mas o voto eletrónico tem que ser pensado de forma que não haja fraudes, que seja garantida a confidencialidade de quem vota, que seja garantido que quem vota é a mesma pessoa que está credenciada. E nós, com os exemplos que temos vistos, quer nos Estados Unidos, com interferências externas, quer em muitos outros países do mundo, temos que ponderar seriamente. Aquilo que lhe posso dizer é o seguinte: a Severa teve uma fase inicial, que decorreu até 26 de outubro de 2018, em que os partidos tinham que apresentar um conjunto de cartas de princípio, um conjunto de propostas. A maior parte dos partidos, o PS e o Bloco de Esquerda, dentro deste prazo, 26 de outubro, fez chegar propostas e cartas de princípio em diversas áreas. Algum tempo depois, apesar de fora do prazo, mas neste caso não releva para a situação, o PSD, o CDS e o PPM também entregaram um conjunto de propostas. Essas propostas foram trabalhadas todas tecnicamente. E, depois de garantir um conjunto de soluções técnicas, neste momento o trabalho que está a ser feito é de consensualização. Parece-me que o prazo de cerca de 3 anos a 4 anos é um prazo razoável para nós conseguirmos ter boas propostas. E esse trabalho pode-se aproveitar na próxima legislatura? Bom, o trabalho não desaparece naturalmente. Para já, nós até setembro ainda temos a possibilidade de conversar e trabalhar muito sobre este assunto e talvez apresentar um conjunto de soluções. Agora, eu acho que nós devemos trabalhar na consensualização. Aliás, eu lembro aquilo que nós conversamos há pouco. É que um dos objetivos do PS é que não haja reformas que sejam feitas com base num partido. Quanto mais conseguirmos trabalhar com os restantes parceiros aqui no Parlamento, e incluo todos os partidos que se dispõem a trabalhar, melhor. Porque uma reforma feita por todos será necessariamente melhor que uma reforma feita por um. Alteração do regimento. Também nestes 4 anos não foi possível fazer a alteração do regimento da Assembleia? O regimento da Assembleia tem 2 particularidades. A primeira particularidade é que necessita de 2/3 para a sua aprovação. E, portanto, não depende da vontade do Partido Socialista. O atual regimento da Assembleia é um regimento que tem um pequeno problema. Prejudica, sobretudo, o maior partido. Ou seja, o mais prejudicado com o atual regimento é o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista, um exemplo muito simples, o Partido Socialista tem 30 deputados, tem 25 minutos para um diploma. Um partido com 3 deputados tem mais de 10 minutos para discutir um diploma. E, portanto, o princípio da proporcionalidade já se percebeu que o maior prejudicado é o Partido Socialista. Bom, aquilo que nós discutimos hoje em dia é como é que nós podemos agilizar o funcionamento de um plenário com este atual espectro partidário. O Partido Socialista, por exemplo, está disponível para reduzir um pouco o seu tempo. Não é? O que nós achamos é que, garantindo o direito dos mais pequenos, isto deve ser feito com a devida proporcionalidade. Eu tenho a esperança, porque as conferências de líderes, a meu ver, têm sido muito produtivas, que todos aqueles acordos que nós fizemos extra-regimento possam ser vertidos, e estão, portanto, consensualizados, possam ser vertidos numa proposta comum que ainda nesta legislatura possa ser apresentada. Mas eu posso lhe dizer o seguinte: este regimento é de facto um regimento que nos causa alguns constrangimentos, mas não impede nenhum partido, antes pelo contrário, de poder exercer aquelas que são as suas funções, nomeadamente o escrutínio ao Governo, nomeadamente a apresentação de requerimentos ao Governo, de propositura legislativa ou até de debate. Eu posso lhe dizer, honestamente, que o partido
mais prejudicado com este regimento acaba por ser o Partido Socialista e até o Governo. Repare-se o ridículo de, num Parlamento, poder haver um voto de protesto ao Governo, não é? E o Governo não poder responder nesse voto de protesto, que o regimento não o permite. E, portanto, isso demonstra claramente que há necessidade de alterar, até para que a própria posição possa ter o direito ao contraditório à crítica da oposição. Olhando para trás, que iniciativas é que ficam para si marcadas nesta legislatura que agora está a terminar? Bom, vamos por partes. Nós tivemos diversas iniciativas, o PS teve cerca de 36 iniciativas, 28 aprovadas, outras consensualizadas, cerca de 20 por unanimidade, diversas alterações ao orçamento. Bom, são aquelas iniciativas que dizem sobretudo respeito aos rendimentos das famílias. Nós, no Plano de Orçamento, aprovamos um conjunto de iniciativas que apoiaram concretamente o rendimento das famílias. Nós tivemos iniciativas em várias áreas, são várias, por isso será difícil de especificar, aliás, tenho-as aqui, se for necessário falarmos disso. Temos iniciativas, por exemplo, na área do ambiente e das energias renováveis, desde, digamos, a restrição a plásticos, o fim do glifosato, apoio às energias renováveis em diversas áreas. Tivemos, digamos, apoio à área social, às IPSS, digamos, ao rendimento das famílias. Tivemos apoio a níveis, digamos, diplomas ao níveis de diminuição ou deduções fiscais e, portanto, há toda uma matéria de propostas do Partido Socialista que posso destacar. Mas eu acho que aqui o mais interessante será destacar o trabalho que foi feito em vários diplomas. Quando lhe falei há pouco que 70% das iniciativas aprovadas são aprovadas por unanimidade, parece-me que isso é que é o ponto a saudar. Porque isto quer dizer, e o Roberto Moraes já assistiu isso, certeza, nós, de um momento para o outro no plenário, ser pedido um intervalo regimental para que possa ser consensualizada uma determinada proposta. E independentemente do partido. Até o PPM, que é o partido mais ativo em termos de oposição ao governo, muitas vezes, até o PPM tem tido propostas consensualizadas connosco. Ainda lembro-me há pouco tempo uma proposta com o Partido Social Democrata na área da saúde. O PSD apresentou uma proposta que nos pareceu que era mais correta do que aquela que o PS tinha. Pedimos um intervalo regimental, sentamos, fizemos uma proposta comum e, portanto, acabou por ser aprovada. A nível da pobreza, fala-se muito na questão da pobreza. Os últimos números e a relação de um estudo referem que a região está acima da média nacional. O que é que se pode fazer para combater a pobreza nos Açores? Nestes 4 anos não foi possível inverter esta tendência? Bom, a pobreza é sempre em qualquer sociedade. Aliás, o Presidente da República falava disso há algum tempo. A pobreza no país é, de facto, um flagelo. E por isso é que o Governo dos Açores, aliás, tendo apresentado isso também no Parlamento, apresentou uma estratégia regional contra a pobreza, aliás, elogiada pelo próprio Presidente da República quando cá veio. A primeira forma de combater a pobreza é garantir emprego. É trabalhar ao nível daquilo que são as situações mais precárias, ou seja, garantir emprego, garantir um rendimento condigno e garantir àquelas pessoas que não conseguem ter um rendimento fruto do seu trabalho, que tenham um apoio social devido, fiscalizado, para que possam garantir a sua inserção na sociedade. Esse trabalho tem sido feito. Aliás, nós temos hoje nos Açores uma rede social que nos orgulha muito, porque é uma rede social que permite que hoje dificilmente alguém, recorrendo aos mecanismos corretos, passe fome, que
que nos permite que as suas famílias tenham acesso a um rendimento condigno, que os seus filhos possam estudar. Lembro, por exemplo, a questão dos manuais escolares, do empréstimo dos manuais escolares a que as nossas famílias têm acesso. Temos uma rede de IPSS que permitem também um apoio muito substancial. Dou-lhe um exemplo, para os mais idosos, nós hoje temos uma rede de centros de dia, de centros de noite, de apoio domiciliário bastante, aliás, muito superior à média nacional. A rede social que nós temos nos Açores é algo que nos orgulha, mas que pode ser necessariamente melhorada. Mas mais importante do que isto é o contexto que nós vivemos. Nós, até janeiro, fevereiro, nós vivíamos num ciclo de crescimento económico nos Açores, penso que perfeitamente notório, até por todos os indicadores económicos que tínhamos. Aliás, a riqueza produzida na região desde 2016 até 2019 cresceu 11%. Fomos a única região do país que convergiu com a média europeia entre 2000 e 2017. Portanto, são bons números. Tínhamos o turismo a bater bons números. Agora, foi muito importante, esta pandemia apanhou-nos a todos de surpresa, apanhou o mundo inteiro de surpresa. E isso exigiu de nós um esforço tremendo, porque o que chegou foi inesperado, foi a paralisação total da atividade económica. De uma semana para a outra foi dito ao tecido empresarial e à maior parte das pessoas que trabalhava que tinha que ir para casa por uma questão, fossem para casa, e ao mesmo tempo era necessário garantir que o Serviço Regional de Saúde poderia responder às situações que se colocassem. E, portanto, este desafio, que não é um desafio de pequena monta, aliás, eu no Parlamento esta semana discutia isto, não foi alguém que chegou, clicou no pause e, passado 3 meses, carregamos no play e a vida continuou como se nada tivesse acontecido. Não. A atividade económica paralisou de uma forma que nunca aconteceu e foi o Governo necessário agir, e o Parlamento que nunca parou, e é importante dizer que o Parlamento dos Açores não parou enquanto que no resto no país foi reduzida a sua atividade substancial e na Madeira encerrou. Foi necessário, de um momento para o outro, garantir, em primeiro lugar, Serviço Regional de Saúde mais robustecido. E deu resposta, no entender do PS, por exemplo? Eu penso que a resposta foi bastante razoável. E este elogio é sobretudo para os profissionais de saúde e para todos os servidores públicos e funcionários públicos que trabalharam de uma forma incansável para conseguir que nós ultrapassássemos este período. Aliás, por isso é que aprovamos um prémio aos profissionais de saúde envolvidos nesta pandemia. Mas ao mesmo tempo que isso aconteceu, foi necessário salvaguardar o rendimento das famílias, por um lado. Por outro lado, foi necessário salvaguardar os empregos. E, em terceiro lugar, foi necessário salvaguardar que essas empresas não fechavam de vez. Isso obrigou a um esforço enorme e dinâmico de medidas que foram tomadas, quer pelo Parlamento, mas sobretudo pelo Governo. Eu tenho aqui, foram mais de 70 medidas. Foi necessário rever todo o plano de investimentos, ou pelo menos em algumas rúbricas do plano de investimentos, para obter receitas, como por exemplo foi o cancelamento da construção dos navios, para podermos acudir. Porquê? Nós tínhamos as medidas nacionais, mas nós sabíamos que não eram suficientes. No layoff, foi fundamental o Governo ter um conjunto de propostas que complementassem quer o esforço das empresas, quer os funcionários dessas empresas que tiveram que ir para casa e de um momento para o outro viram-se apenas a receber 66% do seu rendimento. Sim, senhor. E aí o Parlamento também trabalhou. Temos que terminar, Sr. Deputado. Não, só para dizer, eu termino já, que esta situação criou também muitos constrangimentos sociais. E houve famílias afetadas. Apesar de tudo, os Açores foram a única região do país onde o desemprego não caiu. Ainda não caiu. Provavelmente irá cair. Agora, cabe-nos a nós trabalhar na retoma. Uma retoma que é fundamental, com a abertura que estamos a fazer, mas uma abertura que é ponderada. Porque nós já percebemos, e eu termino já com esta frase, que, digamos, naquilo que pode ser o desafio entre a saúde e a economia,
nós temos que trabalhar nas duas frentes, ou seja, temos que abrir a nossa economia, temos que garantir investimento externo, turismo, a ligação ao continente do ponto de vista económico, mas ao mesmo tempo temos que fazê-lo com cuidado, porque sem saúde, já percebemos todos, que não há... Não vamos lá, não vai a economia. Sr. Deputado, muito obrigado, escutamos o nosso tempo. Estamos praticamente no final desta série de entrevistas que a RTP Açores realizou com os presidentes dos grupos e representações parlamentares. Amanhã, neste mesmo horário, pode contar com uma entrevista com a Presidente da Assembleia Regional, Ana Luís. Boa tarde.